No vídeo de hoje você vai aprender a criar menus incríveis e 100% personalizados no Looker Studio, assim como esse que você está vendo aí. Essa é uma técnica que eu desenvolvi para deixar os meus projetos no Looker Studio com cara de sistema próprio, e hoje você vai aprender tudo isso 100% de graça. Então já chega aqui dando seu like, também se inscrevendo aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações para você acompanhar todos os conteúdos que a gente publica toda semana por aqui. Então agora que você já deixou seu like, também já se inscreveu no canal, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então você já está vendo aí na sua tela o GT Report, um dos produtos que eu criei e que a gente disponibiliza caso você tenha clientes de gestão de tráfego e você queira apresentar relatórios profissionais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer esse relatório profissional, tá? A gente vai utilizar ele para demonstrar e para simular aqui algumas diferentes situações, para contextualizar também, né, e para que você entenda como que funciona esse mecanismo da gente criar esse tipo de menu aqui, ó, que ele é mais personalizado, ou seja, ele não é um recurso nativo do Looker Studio, mas a gente consegue tá criando, né, esse tipo de menu que deixa o nosso projeto muito mais profissional. Para a gente começar, eu vou contextualizar sobre o modelo padrão de menu do Looker Studio, tá? Que nesse caso aqui a gente desativou ele, a gente não utiliza, mas só para você entender a diferença. Então aqui eu acabei de habilitar o recurso de navegação, o menu padrão do Looker Studio. Você pode ver, ó, eu expandi ele aqui, a gente tem, no caso desse projeto aqui, a gente tem uma estrutura com 3 páginas, deixa eu ganhar mais espaço aqui na tela. E quando eu habilitei aqui, você pode ver que ele trouxe então para a gente o nome dessas páginas e como que a gente tem elas organizadas aqui. Esse é o recurso padrão do Looker Studio, o tipo de menu, né, que eles disponibilizam aqui para a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer. Então eu habilitei aqui, eu poderia usar isso como se fosse guias lá em cima, enfim, né? Ou até mesmo como navegação, que daí somente no modo de leitura ele aparece aqui para a gente um pouco mais discreto, tá? Então esses são os tipos de configuração de menu de acordo com o padrão que o Looker Studio oferece aqui para a gente configurar, tá bom? Como eu falei antes, a gente não utiliza isso porque a gente faz o menu de forma personalizada aqui. Agora, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu contextualizo cada detalhe de como que a gente faz a criação de menus, também ensino a criar menus diferentes, né, das mais diferentes formas aqui, nessas configurações que a gente tem padrão e também a partir de botões, que é do jeito que a gente vai ver hoje aqui de um jeito mais aprofundado de fato. Mas eu vou deixar aqui no card também esse outro vídeo, porque ele vai complementar o aprendizado caso você esteja iniciando agora no Looker Studio e precise aprender um pouco mais a fundo sobre isso. Então agora eu vou desabilitar aqui novamente, vou deixar oculto, ó. Você pode ver que ele sumiu daqui, porque a gente vai utilizar então a nossa criação de menus aqui de forma personalizada. Então vamos lá, como que funciona essa criação de menus de forma personalizada, tá? Se você buscar aqui pelo YouTube, enfim, em alguns conteúdos, você vai ver que de forma simples, você vai encontrar muito conteúdo que vai te ensinar a pegar aqui, por exemplo, tá? Um botão, que é o recurso que a gente utiliza, adicionar aqui e de repente colocar um texto aqui nesse botão, ou até mesmo, enfim, zerar esse texto aqui e colocar um ícone em cima e fazer um grupo e colocar o link, tá? Para você conseguir fazer a navegação entre as páginas. De forma básica, os recursos que a gente está utilizando aqui são esses, mas eu quero te ensinar a chegar num resultado como esse, né? Eu falei lá no início do vídeo que foi uma técnica que eu desenvolvi, inclusive várias pessoas me perguntaram lá no Instagram como que a gente conseguia fazer esse tipo tanto de menu aqui, como também aqui nos botões, né, que a gente tem aqui nesse projeto. Olha só, aqui a navegação de período também, a gente consegue inserir ícones e fazer uma personalização um pouco mais profissional, tá? Então a gente tem vários detalhes que a gente vai passar aqui ao longo desse conteúdo, que são esses detalhes que vão fazer a diferença para você conseguir chegar num resultado como esse. Eu vou só demonstrar aqui, eu vou entrar no modo de leitura e repara que se a gente passa o mouse aqui, ó, a gente está tendo um efeito hover, que a gente chama, né? Ou seja, um efeito dele escurecer um pouquinho, na verdade ficar um pouco mais de opacidade aqui. Aqui também, ó, a gente tem essa, vamos dizer assim, animação, né, dessa transparência aqui. E quando a gente clica, por exemplo, ó, se eu clicar aqui na página de histórico, a gente está fazendo então a navegação para essa terceira página, no caso aqui desse projeto, tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue trazer um ar mais profissional e mais personalizado para os nossos projetos no Looker Studio. Agora, como eu falei, tem vários detalhes aqui que você precisa prestar muita atenção para você conseguir chegar num resultado
bem legal como esse aqui, tá? Vou habilitar mais uma vez aqui o modo de edição. A gente vai adicionar como se fosse uma quarta página aqui, tá? A gente não vai exatamente criar a página. Pode ver que aqui a gente tem 3 páginas no projeto, mas eu vou adicionar aqui do zero o botão e a gente vai ver como que a gente configura isso de fato para você aprender o passo a passo, tá? Vamos lá, qual que é a lógica que eu estou seguindo aqui então? Eu estou utilizando o recurso que é o botão, que já tem, né, nativamente aqui no Looker Studio. Eu estou colocando um ícone também para representar aquele botão e depois aqui embaixo eu tenho uma caixa de texto. Esses 3 recursos são os que trazem aqui para a gente esse botão, né, que a gente tem aqui para fazer, nesse caso aqui, a navegação do nosso projeto no Looker Studio. Então vamos começar por trazer o nosso ícone para cá, tá? Então eu vou importar um ícone aqui utilizando o recurso aqui da imagem, tá? Vou clicar aqui, fazer upload do computador. Aqui então eu trouxe esse ícone, tá? Que nada mais é do que uma imagem de fato aqui, né? E ele vai representar então esse ícone personalizado no botão que a gente vai inserir aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto. E por padrão, quando a gente adiciona um botão, a gente não consegue inserir um ícone dentro, né, da representação desse botão. E ali na navegação padrão, que eu mostrei agora há pouco também, a gente até consegue colocar alguns ícones ali, mas são ícones limitados. A gente não consegue colocar um ícone de fato personalizado no nosso projeto. Então a forma que eu encontrei de fazer isso é trazer esse ícone em PNG, né, com fundo transparente, colocar ele aqui em formato de imagem, e aí a gente consegue estar inserindo o nosso botão ali por cima desse ícone, tá? Vou vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó, para ficar melhor de vocês acompanharem aí, tá? Então aqui a gente tem o nosso ícone em formato de imagem PNG mesmo, tá? Aí coloco aqui, reposiciono ele, coloco no tamanho que eu desejo aplicar. E o próximo passo, então, é a gente, agora sim, adicionar um botão aqui, tá? Um botão é o que realmente vai tornar esse recurso aqui clicável e vai nos direcionar, então, para uma página ou qualquer outro tipo de ação que você queira fazer. Por que eu estou falando qualquer outro tipo de ação? Porque aqui, por exemplo, a gente tem a ação de gerar um PDF do relatório e aqui nós temos a ação de limpar filtros, que são outros tipos de ação que a gente tem aqui no Looker Studio também. Hoje a gente está falando de navegação, então vamos simular aqui a navegação entre páginas mesmo. Vamos lá, vamos adicionar aqui um controle, botão, e eu vou clicar aqui para ele adicionar. Então, por padrão, olha só, ele veio desse jeito aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar tudo aqui e vou apagar esse texto que vem por padrão, tá? No caso desse projeto, como a gente está demonstrando aqui, replicar, né, aquilo que já está pronto aqui, a gente vai entender como que a gente chegou nesse resultado, tá? Mas aí você vai entendendo também o conceito disso aqui para você conseguir aplicar nos seus projetos do jeito que você achar melhor. Então vamos lá. Então nesse caso aqui, a gente tem um botão que ele é mais quadrado, tá vendo? Ó? E aí eu vou colocar aqui por cima, vou só replicar aqui o mesmo tamanho e aí eu vou trazer ele aqui para baixo de novo. Beleza, primeiro ponto, né? A gente redimensionou o botão do jeito que a gente quer e agora vamos colocar ele então por cima aqui do nosso ícone, tá? E aí você deve ter percebido que a gente acabou cobrindo o ícone não está mais aparecendo ali. Samuel, isso é fácil, é só a gente colocar uma transparência. Aí que vem o detalhe. Por padrão, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Looker não nos permite colocar um botão 100% transparente aqui. Então é aí que a gente começa a entrar naqueles detalhes de conseguir manejar certos recursos aqui para chegar num resultado legal. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pegar aqui, ó, tô com o botão selecionado, ele abriu aqui o painel de propriedades e eu vou até a aba de estilo, tá? Pode ver que aqui ele tá com aqui na cor do cenário, né? Eu não tenho a possibilidade de colocar transparente, tá vendo, ó? Acho que até nem no texto não tem, né? Em alguns recursos a gente tem, em outros gráficos, enfim, a gente consegue definir que aquele elemento vai ser transparente. Nesse caso aqui não. Então, o que eu vou fazer é escolher uma cor, de fato, tá? Então, imagina que eu quisesse esse azul aqui mesmo. Deixa eu só certificar. Esse azul aqui é o azul do projeto que a gente está usando. Selecionei o azul, só que ele está 100%. Aí eu vou pegar e vou clicar aqui como se eu fosse definir uma nova cor, tá? Então, eu vou criar uma nova cor fora, no caso, dessa paleta de cores que eu já tenho aqui por padrão. E aí sim, aqui eu posso definir, então, com transparência total. Mas olha só, ele não vai ficar
100% transparente. Presta só atenção. Vamos colocar aqui concluir. E olha aí, ó. Ele na verdade ele trouxe um branco, porque no botão o Looker Studio não aceita 100% de transparência. Então, dessa forma eu não consigo trazer essa transparência, mesmo criando uma cor aqui que na prática ela é transparente, tá? Poxa, então como é que a gente conseguiu, né, chegar nesse resultado aqui? É aí que vem o pulo do gato, isso aqui já vale o seu like. Se você não deixou o seu like ainda, esse é o momento de deixar o seu like. Porque a gente vai pegar aqui, ó, essa opção aqui, ó, onde tem a transparência, tá? A gente pode definir a transparência global, vamos dizer assim, do botão. E a gente vai colocar o mínimo que o Looker Studio possibilita que a gente coloque aqui, que é 60%. Então, quando eu faço isso, eu não tenho um ícone aqui, um botão 100% transparente, mas eu tenho o ícone aparecendo lá atrás, e inclusive foi por isso que a gente colocou um preto absoluto nesse ícone aqui, ó, porque quando a gente põe o botão por cima, no caso, né, ele fica esse cinza um pouco mais fraquinho, e era exatamente esse o efeito que a gente estava buscando. Pode ver que no hover aqui, ó, ele ficou com a cor que a gente tem o ativo aqui, né? No caso aqui do nosso projeto, a gente não está trabalhando dessa forma. Por que que ele fica o hover em azul assim? Ele fica desse jeito porque a gente definiu a nossa cor inicial para criar essa que a gente criou, que é 100% transparente, ela partiu desse azul aqui. Então, quando a gente passar o mouse, ele vai ficar com esse efeito azul, tá? E o nosso ícone fica sempre preto ali no caso, e ele vai mudando, né, a tonalidade dele de acordo com o efeito que a gente vai, ao passar o mouse aqui em cima. Um último detalhe aqui para a gente chegar de fato nesse resultado é deixar as bordas aqui um pouco mais arredondadas. Então, se eu não me engano aqui, a gente definiu como 10%, aliás, como 10 aqui, né, nessa configuração do arredondamento, e é isso mesmo, ó. Agora a gente já tem um botão exatamente igual ao do nosso projeto. Depois disso, seria simplesmente a gente pegar aqui uma caixa de texto e adicionar o título do nosso botão, tá? E aí, no caso do título, deixa eu até diminuir ele um pouquinho aqui, ó. Colocar ele centralizado e vou trazer para cá para a gente configurar. Tá? No caso do título do botão, a gente até poderia inserir um link aqui, tá? O problema é que quando a gente insere o link aqui, ele formata o nosso texto de um jeito diferente e aí acaba limitando um pouco de recursos. Então a gente optou por deixar o texto simplesmente como um apoio, tá vendo aqui, ó? E de fato o efeito, né, do clique do botão simplesmente em cima aqui do botão. Para a gente finalizar um recurso e ele se tornar de fato um botão efetivo, nesse caso, a gente teria que clicar aqui, ó, e aí vir aqui nas configurações e falar o que a gente quer que aconteça quando a gente clica nesse botão. Então a gente tem recursos de navegação, tem ações do relatório e também filtros que a gente pode definir. Nesse caso aqui, a gente está usando navegação, link estático, e a gente coloca aqui o link, clica nessa parte aqui, ó, e escolhe para qual página ele vai, a partir do momento que a gente clica nesse botão. Então a gente pode escolher aqui, por exemplo, a página histórico, tá? Não coloca abrindo uma nova guia, porque não faz sentido nesse caso aqui, e coloca aqui em aplicar. Quando a gente vem no modo de leitura, e se eu clicar nesse botão aqui, ele vai acontecer a mesma coisa que clicar nesse aqui, ó. Quer ver, ó? A gente vai clicar aqui e pronto, então ele chegou aqui na nossa página do histórico. Pode ver que ele não apareceu aqui porque a gente não configurou esse elemento aqui a nível de relatório, tá? Se você quiser saber como configurar elementos a nível de relatório, deixa o seu comentário aqui que a gente faz um vídeo específico, tá? Ou seja, é um elemento que a gente configura e a gente visualiza ele em todo o nosso projeto. Eu vou voltar lá para a nossa primeira página, que é a visão geral, aonde a gente acabou inserindo então esse botão. Então quando a gente volta para essa página, pode ver que o botão então está aqui do jeitinho que a gente deixou ele configurado. Ou seja, aqui a gente fez uma replicação daquilo que já estava construído aqui, tá? Mas você entenda que aplicando essa lógica de colocar um ícone por baixo, utilizando ali do jeito certo, né, as questões de, vamos dizer assim, burlar os recursos do Looker Studio para você ter essa transparência, você vai conseguir criar diferentes tipos de botões, designers, enfim, de uma maneira muito mais personalizada do que simplesmente ficar limitado aos recursos nativos do Looker Studio.
E aí, você gostou desse conteúdo? Incrível, né? Eu tenho certeza que ele vai te ajudar a você criar projetos muito mais personalizados e muito mais profissionais visualmente. É por isso que eu quero pedir para você deixar o seu like. Se você chegou até esse momento desse vídeo aqui e não deixou o seu like, por favor, deixa aí, que ajuda muito a gente a propagar o nosso trabalho e a chegar com esse tipo de conteúdo para muito mais pessoas. Também se inscreve aqui no canal, toda semana a gente tem conteúdos de extremo valor como esse que você acabou de ver aqui, e você se inscrevendo e ativando aí as notificações, você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente publica aqui no canal. E para finalizar, vale lembrar que aqui na descrição tem o link para você conhecer o GT Report, que foi esse projeto que a gente utilizou aqui na demonstração do conteúdo de hoje. Então, clica aí para conferir mais informações sobre o GT Report, sobre a nossa área de membros, nossa comunidade, os bônus, todos os recursos que você recebe para facilitar a sua análise de dados e sua prestação de contas de tráfego pago também. Por enquanto é isso, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.